Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. A segunda parte. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia de História de Jesus por Amélia Rodrigues. Estamos continuando o capítulo do livro A Mensagem do Amor Imortal. Hoje vamos para a segunda parte, ok? Aqui estamos nós, lindas. Esse capítulo é grande, provavelmente, não sei, ele teria 3 partes, não sei. Vamos estudar e ver o que acontece, ok? Então, para início de conversa, vamos fazer essa prece. Gratidão profunda a Deus pela sua misericórdia. E gratidão profunda também ao Mestre Jesus, que nos ampara há séculos. Gratidão a Maria, por nos ajudar e nos incentivar a fazer aquilo que Jesus manda. Gratidão a companheiros espirituais que nos ajudam, socorrem, nos intuem. Gratidão a Dona Maria Rodrigues por essa história tão linda e que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2. A água está por aí? Uma pergunta a mais. Já se pesaram depois das festas? Vamos lá. Então, nós paramos. Isso mesmo. No momento em que Jesus havia sido preso, julgado, etc. e tal, e Amélia nos conta, Dona Amélia nos conta como é que foi a reação dos discípulos. Deu. A maioria se apavorou. O único que ficou junto com Jesus foi João e as mulheres. Os discípulos pareciam baratas tontas, né? Acender a luz, barata corre, parecendo assim. Nós vimos que diversas vezes ele anunciara que viera para sacrifício, mas aquele era demasiado. Eles não entenderam muito bem quando Jesus falou sacrifício, sacrifício, sacrifício. Quando Jesus entrou na cidade, o povo, né? E depois aconteceu o que aconteceu. Chegaram a duvidar da sua missão e pensaram que foram ludibriados. Por que Jesus, né? Eles esperavam que Jesus chegasse e fosse falando assim, parou, eu,
Romanos, fora, quem manda aqui sou eu, acabou a história toda, né? Nada disso, acabou. Deu. E em momento nenhum ele falou que ia fazer isso. Mas a ideia do Messias, as profecias, não foi dito que ele era um guerreiro, mas como Israel esperava um guerreiro. E o que Jesus fazia? Se encaixava naquilo que as profecias diziam. É ele. E ele vai chegar, vai mandar, vai fazer, vai pintar, mandar. Gente, nem quando ele falou no templo, né, com um dos vendedores do templo, há pinturas que mostram Jesus com um chicote na mão, derrubando mesa. Se ele tivesse feito isso, os guardas do templo, que acho que eram mais de 1.000, fora os romanos, tinham voado em cima dele. Mas bastou que ele desse a bronca em um, para que todos os outros ouvissem, percebessem nada de bater. Espírito puro vai lá fazer esse escândalo, gente. Espírito puro não faz esse escândalo, não. Mas até mesmo, talvez, para... como é que se fala? Ter a ideia, né? Do Messias, guerreiro, do poder de Jesus, acabou ficando isso. Mas não tem lógica, não. Vamos continuar. Né? E aí, o que aconteceu? Depois que tudo terminou, eles se juntaram. O medo uniu-os e recolheram-os no lugar da última ceia. Vou todo mundo lá. As sombras adensavam-se, cada vez mais apavorantes. E estava todo mundo assim, tá, e agora? O que será que vai acontecer? O que é que vai acontecer conosco? Eu estou aqui também olhando para o lado aqui. Tem uma página já separadinha. Essa aqui é a tela do meu computador. Aqui. Tem um texto que vamos precisar. Está aqui. Ok. E se os infames agora investissem contra eles, olha o medo deles, despreparados e medrosos, temiam, ansiosos. Esperavam que as angústias e as ameaças diminuíssem, a fim de voltarem à Galileia, onde estariam em segurança, que, no entanto, nunca mais seria a mesma depois dele. Então, literalmente, eles estavam dando tempo, esperando tudo passar, a poeira baixar, para que eles voltassem para Galileia. Ninguém ia saber de Galileia, procurar coisa em Galileia, todo mundo era conhecido e tal. José de Arimateia, que empatizava com ele, solicitou a Pilatos o cadáver de Jesus. Não tiver coragem de ir à reunião do Sinédrio com medo de autodenunciar-se. Agora, quando tudo estava consumado, queria oferecer-lhe sepultamento digno, o que é muito importante para um judeu. Alguns eram jogados numa valas comuns, e outros eram pior ainda.
Nicodemos, que também tivera contato com ele e o estimava, evitou participar do seu julgamento para não ter problema de consciência. No entanto, agora não corria nenhum risco, que ele estava morto. Aí, na Federação Espírita do Paraná, no site dela, nem bebi minha aguinha ainda. Tem texto muito interessante. Um amigo fiel. Diz o Eclesiástico, capítulo 6, versículo 14. Aí se nos remete a uma recomendação de Dona Ivone do Amaral Pereira, e os espíritos também, no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos recomendando mais um aprofundamento no estudo, né, das escrituras. Lede os salmos, que a gente dedica pouca... a gente não... A gente passa batido nos ensinamentos de Jesus. A recomendação é que a gente aprofunde os ensinamentos de Jesus, né? Aprofunde assim, o estudo dos ensinamentos de Jesus. E Dona Ivone recomendava também, e ela estudava também o Antigo Testamento. Aí o texto já começa com um aqui. Diz o Eclesiástico, capítulo 6, versículo 14, que o amigo fiel é uma forte proteção. Quem o encontrou, encontrou um tesouro. O meigo Rabi da Galileia, modelo e guia, não prescindiu dos amigos, antes exemplificou e falou a respeito da amizade. Um deles se revelaria especialmente logo após a morte de Jesus. Chamava-se José e era de Arimateia, cidade da Judéia. Lucas, capítulo 23, versículo 51, a ele se refere como quem também esperava o reino de Deus. Homem rico, segundo o identifica o evangelista Mateus, era membro do Sinédrio, o colégio dos mais altos magistrados do povo judeu. Também conhecido como Sanhedrin, formava a suprema magistratura judaica. Ao tempo da condenação de Jesus, denota-se que tinha poder para pronunciar a condenação à morte, que devia, então, ser ratificada e executada pelo procurador da Judéia. E Caifás armou aquele circo todo para Pilatos fazer o que fez. Era composto de 71 membros de 3 classes: os anciãos, representantes da aristocracia eleita, os pontífices, os sacerdotes, segundo sacerdote e tal, o sacerdote geral, e os escribas, geralmente do partido dos fariseus. É verdade. Existiam escribas e fariseus ao mesmo tempo. O sumo sacerdote era o presidente. E aí, no caso, era Caifás. Porque Anás, Caifás era genro de Anás. Anás ainda mandava e desmandava no Sinédrio. E ele colocou o genro no lugar dele, que ali se passava o cargo assim, né? Ou hereditariedade. Pai, filho, no caso ali foi QI, quem indica. Aí os romanos, muito chateados com isso, colocaram um sacerdote lá dentro. Vamos lá. Conforme os apontamentos de Lucas 23, 50 a 53, José era um homem bom e justo, e durante a audiência que condenou Jesus, não concordou com a determinação dos demais, nem com os seus atos. E Dona Amélia nos fala que ele ficou na dele. Né?
não tiveram coragem de ir à reunião do Sinédrio por medo de autodenunciar-se. Não concordou com a eliminação dos demais nem com seus atos. Embora ocultamente, por medo dos judeus, era discípulo de Jesus. Afirma João, capítulo 19, versículo 38. Olha só, em o quê? Uma, duas, três. Em uma frase, um parágrafo pequeno, é um parágrafo, em 3 parágrafos, 1, 2, 3, 4 parágrafos, quanto ensinamento tem por trás. Por isso que eu busco trazer outras coisas, para que a gente vá aumentando os nossos conhecimentos. Vamos lá. Continuamos em José de Arimateia. Ele havia mandado cumprir em rocha o sepulcro, o que era costume entre aquele povo. Não raro, registre-se, ligavam maior importância, eles pensavam mais carinhosos requintes à morada do corpo morto do que à casa do corpo vivo. O sepulcro se encontrava em um jardim da sua propriedade, numa esplanada do Gólgota, a cerca de 30 metros do local da crucifixão. Estudos arqueológicos demonstram que os sepulcros cavados na rocha obedeciam quase sempre a um padrão semelhante. Uma porta de pouco mais de 1 metro de altura, por quase 70 centímetros de largura, dando acesso a uma câmara interna de pouco mais de 2 metros de comprimento, por quase 1 metro de largura. De um dos lados havia um nicho ou sarcófago bastante amplo para caber um corpo humano, elevando-se cerca de 65 centímetros do nível do solo da câmara. Tá. Nos séculos 12 a 11 antes de Cristo, o cadáver era colocado com a cabeça orientada para leste e o corpo para o sul. No caso de Jesus, tudo se deu muito depressa, pois que estava para iniciar o preceito sabático do repouso absoluto. Tão logo concretizada a morte, José de Arimateia foi ter com Pilatos e destemidamente requereu dele o corpo do amigo. Teria, sim, que o lançasse em vala comum, junto com os corpos de outros acelerados. E Dona Mé Rodrigues, mais abaixo, nos fala. Deixa eu ver aqui. Eu vi em algum lugar que alguns corpos ficavam lá nas cruzes, sendo devorados, meu Deus, por animais selvagens ou por abutres. Vamos aqui. Vamos voltar cá. Pilatos deu de imediato. Talvez porque ainda estivesse um tanto perturbado por recado de sua esposa, que sonhara, né, o acusado, lembram? Daquele dia fatídico. A mulher falou, mete com ele, eu sonhei com ele a noite toda. Se fosse hoje em dia, a gente falava assim, sai fora, vai dar ruim, larga esse para lá. Ou as palavras misteriosas do condenado, ou por não ter achado nele culpa alguma. Interessante anotar-se que, se durante a vida pública do Nazareno José de Arimateia se manteve discreto, oculto, como foi o evangelista João, após a morte do amigo, ele tudo enfrenta sem temor. Com a aquiescência do procurador, José retorna apressadamente ao Calvário para buscar qualquer tentativa brutal dos soldados com respeito ao corpo que desejava resgatar.
Antes do pôr do sol, ele providenciou, junto com Nicodemos, a retirada do corpo da cruz. Eram dois amigos do Cristo que ali se manifestavam. Estranhamente, evidencia-se, sem nenhum propósito de crítica, que não foram os parentes que dirigenciaram o sepultamento, nem os discípulos que com ele haviam convivido quase 3 anos. Lembra, no momento, teve um momento, Jesus estava na casa de alguém, não lembro quem. Olha que os parentes estão aí, estão te procurando. Ou os parentes como é que fala, gente? Estão chamando ele de maluco. Chamava ele de louco. Parente quem? Parente da parte de Maria, parente da parte de José, primos. Ninguém se meteu. 2 homens trabalharam afanosamente, mas de forma apressada, embalsamando o corpo, cobrindo tudo com uma mescla de mirra e aloés, resinas aromáticas muito comuns no Oriente. Parte dessas substâncias era reduzida a pó, parte a líquido ou pasta glutinosa. Embebidas as tiras de pano nessas essências, eram enfaixados cuidadosamente membros, um a um, começando pelos pés, depois os braços e terminando pelo tronco. O corpo ficava todo envolto em ataduras e faixas pastadas em goma odorífera. Alguns textos apontam que teria sido o próprio José de Arimateia que entrou no lençol de linho e sudário para envolver o corpo e cobrir o rosto. Outros dizem ter sido Nicodemos. Bom, isso foi feito. Com todo o cuidado, depositaram o corpo no túmulo e volveram a pesada laje, fechando a boca da câmara rochosa. Os evangelhos nada mais relatam a respeito de José de Arimateia após a morte de Jesus. Em outras fontes existem poucas informações. Uma delas o identifica como que seguiu o discípulo Filipe até a Gália, atual França, de onde teria chefiado o destacamento para a Britânia. Na mitologia celta, ele portava consigo uma taça que o folclore posterior transformou no cálice da última ceia, vindo a perder-se misteriosamente. A busca do cálice, denominado Santo Graal, é o tema central das histórias que envolvem o também lendário rei Arthur. Ok, voltamos aqui para a Amélia Rodrigues. Ela comenta o seguinte: as criaturas humanas sempre avaliarão, diante de determinadas decisões, primeiramente os interesses e os perigos, optando pela atitude covarde da abstenção, da ausência, tornando-se, mesmo sem o desejarem, cúmplices do crime que poderiam evitar. Pelo menos diminuir o número de seus adeptos na odiosidade. Pairavam no ar as aflições sem nome. Imagina o clima, a psicosfera dessa cidade, gente, como não deveria estar. Caramba. A cidade assina. Não eram poucas as vítimas da lei romana através da crucificação ou crucifixão, estava tumulada, e os seus governantes ignóbeis e imprevisíveis aplicavam a justiça orienta de Roma. Deve ter sido assim, né? O Monte da Caveira, aqui, sempre exibia cruzes com corpos apodrecidos, misericórdia, meu Pai, criminosos,
semi-devorados por chacais e outras feras durante a noite, abutres durante o dia. Esses nem na vala comum eram jogados. Depois, de repente, tiravam de lá e jogavam numa vala comum. Senhor. A cidade empoeirada e terrivelmente fétida recebia os ares pútridos do Gólta. A Sepultura Nova recebeu-lhe o corpo, envolto em linha e ataduras, com os perfumes Zoé e mirra, oferecidos por Nicodemos. Você acabou de ver isso aqui no texto, não é? Embora fosse dia, a noite moral, apavorante, que dos discípulos se apossara, dominava-lhes as mentes e os corações. Imagina. Deixa eu ver aqui. Ai. Ah, tá. Já está aqui. É tanta informação aí para passar que eu tenho que ver onde é que estou. Mas vai dar tempo. Vamos lá. Ao terceiro dia, as 4 mulheres, Maria Magdala, Maria Betânia, Salomé e Joana de Cusa, foram ao sepulcro. Lembrando que Joana de Cusa é aquela que nós conhecemos hoje em dia como Joana de Ângeles. Então, quando ela fala com propriedade. Tá? A saudade dele era-lhes insuportável, e o pulsar de seus sentimentos assustava-as. A madrugada ainda não vendera as trevas dominantes, quando se acercaram da sepultura e viram a imensa pedra removida, deixando aberta a entrada. Temeram adentrar-se e pensaram, angustiadas, quem teria movido, com qual interesse haviam feito aquilo. Trêmulas, à medida que a claridade do dia em vitória de luz lhes facilitava a visão, mas cercaram e, ao entrarem, foram surpreendidas pela presença de um ser luminoso de roupagem alvinegante ante o sepulcro vazio que lhes indagou. Por que buscais o vivo entre os mortos? Ele não vos disse que voltaria ao terceiro dia? Este cumpriu a promessa. Ide e anunciai-o aos vossos companheiros. O Espírito se materializou e apareceu a ela. Você ainda falou, ouviu uma voz, gente. Vou continuar. Elas saíram emocionadas, geladas de medo e de alegria, e voltaram à cidade ansiosas, quase a correr. Maria Magdala, aturdida, ficou na retaguarda. Quando viu alguém que supôs ser o jardineiro e o interrogou: para onde levaram o meu senhor? Ele voltou-se e ela, deslumbrada, ouviu chamá-la docemente, como sempre o fazia. Maria. Rabone! Correu a abraçá-lo, mas ele a deteve. Não me toques, pois que ainda não subi ao Pai. E agora nós vamos no livro. Sou eu. Ler mais um pedacinho para fazer sentido. Peraí. Havia descido ao Sheol, em grego Hades, na tradição inferno ou regiões infelizes, para resgatar Judas, o atormentado que apressara os acontecimentos e fugira pelo suicídio horrendo. Vamos aqui.
Nesse livro sou eu. As festas da Páscoa atraíam os fiéis que chegavam de toda parte. Deveria ser nessa época. As testemunhas levariam por todos os lados as notícias da morte e da vida. O silêncio da paixão e a alvorada da ressurreição comporiam o livro da perene conquista da felicidade. Cessados os encantamentos da entrada jubilosa entre palmas e sorrisos transitórios, os ódios foram acirrados por profissionais do terror, que se misturavam às camadas mais infelizes da população e pelos intrigantes hábeis junto aos assustados governantes, cujos tronos e posições balançavam sem cessar, aos ventos do poder enganoso, longe de qualquer segurança. E também a turma do lado negro da força metida no meio disso tudo aqui. Inquieto, emulado por sentimentos desencontrados, fraco e atormentado na sua insegurança em que tudo se vendia, Judas vendeu o amigo. O escândalo se daria, é certo. Infeliz, porém, aquele que se tornasse o seu instrumento. O dia morno fora substituído pela noite varrida por ventos frios. Veja só, não era obrigatório que Judas fizesse o que fez. Ou faria. De repente, alguém que estivesse na hospedaria, reconhecesse, né, durante a ceia, reconhecesse, né, e fosse lá nos judeus, ó, sei onde ele está, você quer quanto de dinheiro? Está aqui, tá aqui. Onde é que ele está? Tal lugar. Mas Judas está muito bem, a gente vai ver domingo que vem, que hoje não vai dar tempo. Mas Judas está muitíssimo bem. Vamos continuar aqui. O escândalo se daria, é certo. Infeliz, porém, aquele que se tornasse o seu instrumento. O dia morno foi substituído pela noite varrida por ventos frios. No silêncio das sombras, a escabrosidade da atitude conduzia à tragédia. A dor maior para um amigo é a traição de outro amigo. A sua perseguição insana e quanto mais, a antipatia que surge da inveja ou do despeito, a contínua zombaria decorrente da pertinaz animosidade que se agarralha. Judas, que o conhecia, não o conhecia. O amigo que agride, maltrata, desconhece a bênção da amizade. Aquelas eram circunstâncias cruéis, momentos aqueles inquietantes. Em tais oportunidades, revelam-se as criaturas, assumem os homens as suas reais posições. Cada um é o que apresenta num instante grave, quando se travam as represas íntimas que disfarçam comportamentos e dissimulam condições. Pelos caminhos do crescimento espiritual sempre estarão os dípticos. Díptico é um códice feito de duas placas enceradas, sobre as quais se escrevia com estilete na antiguidade. Pelos caminhos do crescimento espiritual, sempre estarão os dípticos morais, surgindo e desaparecendo nas almas,
modelando-as na fornalha da aflição e nos temperos da bondade. Nenhuma anestesia que não passe como emoção alguma que não cesse. Observando a condenação ao amigo, Judas tombou o poço dos remorsos. A consciência despertou. Pela terra da imaginação, voltou ao passado. Desfilaram os momentos em que se faziam eternos, quando a comunhão do amor penetraram. Aturdiu-se, mas, e era tarde. Volveu ao santuário, onde consumara a traição, e disse a sua dor, o seu arrependimento, desejando recuperar-se. Os compradores frios zombaram. As suas rogativas produziram diatribes, críticas severas e mordazes de revolta. Esse texto, se não me engano, está em Trigo de Deus. Também é de areia. Pequei, disse em lágrimas, traindo sangue inocente. Isso está em Mateus capítulo 27, versículos 4 a 10. Que nos importa? Redarguiram impiedoso. Isto é lá contigo. Arrojar as moedas ao solo, fugiu, prosseguindo no rumo da outra loucura, o suicídio. Consumado o ato infame da traição, os sacerdotes, ávidos e intosos pela ganância, tomaram das moedas do piso recolhidas e creram nas indignas do tesouro do templo, esquecidos de que o dinheiro é sempre neutro. Compraram uma vida, aquelas moedas de prata que levaram ao suicídio outra vida. Aplicaram-nas, então, astuciosos, na aquisição do campo do ouro, que foi transformado em cemitério para forasteiros. A dureza do solo de Jerusalém, a cidade tida por sagrada, resultava, de algum modo, daqueles que a habitavam. O coração é a terra do homem. O pensamento é a semente. A ação é o seu fruto. Respira-se no clima que se fomenta no íntimo. Jesus nunca dormira antes dentro dos muros de Jerusalém. E hoje, cidade santa para os judeus, para os cristãos e para os muçulmanos. O comércio das quinquilharias confunde-se com os cânticos e preces recitadas nas igrejas, nas mesquitas, nas sinagogas e no Muro das Lamentações, entre paixões de armas em punho e divididas pelos ritos das várias ortodoxias, onde certamente o amor não se encontra. Jerusalém. Donélia Rodrigues, ainda falando sobre Judas, nos fala: Judas os venderam por 30 moedas de prata, atormentado pelo valor efêmero das coisas, o reino dos céus e dos metais. Judas, que tinha uma outra ideia, achava que Jesus
ia chegar fazendo, batendo em todo mundo que for aprender, etc. e tal. Não foi bem assim, não. E tendo dinheiro nas mãos, percebendo que o seu amigo não reagira, deixando-se aprisionar e sendo condenado, retornou aos comparsas do crime ante a frieza tardiamente desabafou. Pequei entregando sangue inocente. As gargalhadas roufelas e a zombaria ácida, cínicos vencedores da mentira explodiram em resposta de indiferença. O que nos importa? Está lá contigo, sem dimensão para compreender a extensão vil daquelas almas, o translocado atirou as moedas na direção do santuário, saiu e foi se enforcar. Os indivíduos fracos não se enfrentam. Fugir da consciência são vítima permanente por não poderem libertar-se do seu aguilhão. A culpa é ferrete gravado no cerne do ser a revolver-se curtas. Só a sujeição à realidade, com honesta disposição de reequilíbrio, arranca o espículo cravado, amenizando a dor. Fugir é fácil, porém de que se foge? De quem e para onde? Aonde quer que se vá, vai-se consigo mesmo. E Judas, arrependido, quão atrasado por forças espirituais inferiores, que o arrastavam ao crime por afinidade de propósitos, fugiu para o abismo do suicídio pelo enforcamento. Abandonava o reino de luz para cuja construção fora convidado, arrojando-se no de trevas densas, onde se demoraria em infinita desdita. E tudo isso que os sacerdotes fizeram estava na profecia. Mateus identifica, quando eles compraram o campo do olivo, um terreno argiloso que serviu para o empreendimento de um oleiro, aqui, após a deliberação prévia, o que se revela como levar a sério essas questões seculares, vai fazer o que com esse dinheiro? Decide comprar o assim chamado campo do oleiro, ou seja, um terreno argiloso que serviu para o empreendimento de um oleiro, e agora se tornará um lugar para sepultar judeus e prosélitos vindos de fora da cidade. Neste fato, Mateus identifica o cumprimento de mais uma profecia. Segundo o evangelista, esta profecia estaria contida no livro do profeta Jeremias, mas, na verdade, essa informação está registrada no livro de Isaías. É possível que tenha ocorrido um erro nas cópias que passaram à posteridade. Eis o texto de Zacarias, capítulo 11, versículos 12 a 13. E eu disse-lhes, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E passaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse, arroja isso ao oleiro, esse belo preço que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Caríssimo, né? Em Emmanuel vai nos falando assim. Em Paulo e Estevão, Judas era negociante antes de ser apóstolo, habituado a ver a mercadoria e a receber pagamento. Não podia compreender o evangelho de outra forma. Em Caminho e Verdade e Vida, Emmanuel fala que até o derradeiro instante, no ao discípulo quieto, enseja ao bem.
Indicação na ceia e recepção compreensiva no momento do beijo, amigo. Em Vinha de Luz, no capítulo 104, o benfeitor se aproveita do acontecimento e diz que o infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo desviado, o companheiro leviano e o irmão diferente. Não obstante o respeito que devemos a Judas redimir, convém recordar a lição em favor do serviço da vigilância. Em O Consolador, encontramos a pergunta: quem terá recebido a maior soma de misericórdia da justiça divina? Judas, o discípulo infiel, mas iludido e arrependido, ou o sacerdote maldoso e indiferente que o induziu à defeição? E a seguinte resposta: quem ha recebido mais misericórdia por mais necessidade indigente é o mau sacerdote de todos os tempos, que, longe de confundir a lição do Cristo uma só vez, vem praticando a defecção espiritual para com o Divino Mestre desde muitos séculos. Nós vamos parar por aqui, mas vamos continuando ainda a analisar esses posicionamentos de Judas e parar para pensar, né, o que a gente faz na nossa vida, como ele fala aqui, não falou, como nós agimos, e mais a misericórdia, né, e preocupação em relação àqueles, né, quem ha recebido mais misericórdia por mais necessidade indigente é o mau sacerdote de todos os tempos. É o mau sacerdote que, longe de confundir a lição do Cristo uma só vez, vem praticando a defecção espiritual para com o Divino Mestre desde muitos séculos. Recomendação da gente ter vigilância naquilo que a gente fala, não ser um amigo transviado, um companheiro leviano, um irmão indiferente. E lembrando sempre que, assim como Jesus fez com Judas, Jesus proporciona a nós todos os dias, através dos seus ensinamentos, oportunidades para que a gente se modifique. Paramos por aqui agora. Só anotar para eu não esquecer. Vamos fazer a nossa prece. Gratidão, Mestre, por tudo, por todos os ensinamentos. Você sabia que a gente ia precisar, que a gente ia distorcer, que nós seríamos maus sacerdotes. E a gente iria precisar rever, recordar e aprofundar seus ensinamentos. E você nos mandou a doutrina espírita. E você volta ao nosso convívio. E os amigos espirituais nos trazem todo esse ensinamento. Gratidão. Gratidão pela sua paciência, por acreditar em nós, por nos ajudar e continuar nos ajudando, nos oferecendo sempre novas oportunidades para que a gente evolua espiritualmente. Gratidão a Maria por já ter nos advertido, nos recomendado nas bodas de Caná, embora a frase tenha sido para os empregados, também serve para nós,
fazer tudo aquilo, mãe, que seu filho nos manda fazer. Fortalece-nos para que a gente consiga fazer isso. Conquistando assim a própria paz e felicidade, sejamos nós encarnados ou desencarnados. Todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz, graças a Deus. Acabou meu tempo, é domingo que vem com a continuação, última parte, acredito, desse capítulo. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.